Olá, bem-vinda a essa tentativa de fazer alguma elucidação através de vídeos, porque eu gosto de compartilhar as minhas experiências e às vezes encontramos soluções que podem diferir um pouco do modo geral como as pessoas resolvem seus problemas. Todo plastimodelista sabe que é necessário muita criatividade para contornar os problemas. Então, o que acontece? Mais uma chamada. O que está acontecendo? Não vou atender. Não. Então, o que acontece? Eu tenho alguns problemas com lagarta LBL. Então, eu sempre preferi montar lagartas que são de metal, principalmente da Free Model, da Hungria. Elas, para mim, possuem não só um realismo maior, como também eu acho muito mais fáceis de trabalhar do que lagartas LBL de plástico. Então eu fiz uma primeira tentativa, foi a primeira vez que eu tentei montar uma lagarta LBL. Total, foi um desastre. Tá? Olha só o resultado. Tá certo que eu estava usando, eu acho que eu errei na mão, né? E acabou ficando com excesso de cola e acabou simplesmente derretendo a lagarta, porque eu estava montando um T70 conforme eu queria dar continuidade nos vídeos anteriores. Mas quando chegou a hora da lagarta, foi para o espaço. Ela ficou horrível, ela simplesmente derreteu. Então era exatamente essa parte aqui que eu queria deixar ela em cima dos roletes de retorno, que era para poder fazer aquele sagging, ou seja, aquelas catenárias, né, que vão seguindo os roletes para dar mais realismo. Isso a gente consegue facilmente com a lagarta de metal da Free Model. Não quero fazer propaganda de nada, mas sinto muito, existem coisas que não tem como. Olha só que beleza, por exemplo, esse 35T, tá? Tchecoslovaco, quer dizer, usado pelas Forças Armadas Alemãs. Você pode perceber aqui que as catenárias ficaram muito bem definidas, porque o próprio peso da lagarta faz com que elas se tornem muito reais e fáceis de serem visíveis. Então o realismo é muito maior e a facilidade de montagem é muito grande, porque cada uma é empinada com um pino, né, que é um arame que vem já na própria caixinha da Free Model, para você fazer então a conexão entre um link e o outro. Tá? Aí eu resolvi fazer o T70, mas o T70 melou a lagarta. Total, agora eu vou ter que esperar mais uns, sei lá, 3, 4 meses, porque vai depender da eficiência enorme que é o nosso correio para chegar. Normalmente, quando você compra alguma coisa, ele chega em coisa de uma semana do país de origem para o Brasil. Mas quando chega aqui no Brasil, eu vou te contar, tá? Aí a coisa complica, porque não chega de jeito nenhum. Então, eu vou mostrar pelo menos aonde eu parei. Conforme eu estava dizendo, eu gosto de envelhecer. No vídeo anterior eu estava explicando que eu gosto de envelhecer peça por peça. Eu vejo os modelistas montarem todo blindado para depois envelhecer. Eu particularmente não gosto, porque fica muito difícil você acessar determinadas áreas com as rodas montadas com lagarta. Eu realmente não consigo. Não sei como conseguem fazer e tão bem. Eu só consigo fazer isso se eu pegar roda por roda, pintar, envelhecer cada uma delas, cada um dos roletes, tanto a roda motriz como a roda tensora, né? Então eu não consigo. Então eu faço assim, eu faço primeiro o envelhecimento para depois montar no tanque. Então aqui nós temos, por exemplo, o chassi do T70 já envelhecido, né? Então esse T70 aqui eu já tinha envelhecido, eu já tinha colocado inclusive todas as rodas para quando fosse a hora para colocar a lagarta, simplesmente eu colocaria, moldaria, só que aconteceu esse acidente e acabei perdendo a lagarta. Então ele vai ter que agora ficar esperando até chegar a lagarta, que infelizmente nem sei quando vai chegar, né? Porque aqui tudo é uma loteria que vem quando vem de fora, você não tem garantias. E só esse ano
eu perdi, quer ver? 2 fotoetes, tá? Que eu estava trazendo da Polônia e da Ucrânia para poder melhorar, porque eu não consigo montar o modelo out of box, ou seja, sem acessório nenhum. Eu preciso ter algum acessório, senão eu não consigo dar, ele não dá o retorno que eu espero, entende? Então, você quer um modelo muito bem feito, mas você precisa ter acessórios que o complemente para que você consiga ter um resultado que te satisfaça. Essa que é a verdade. Então eu achei que ficou muito bonitinho, né? Ele não foi totalmente envelhecido e infelizmente agora ele vai ter que ficar parado, tá? Aguardando então a chegada das novas lagartas. Bom, então é isso. Por enquanto, até chegar as lagartas, como assim precisava chegar pro meu IAC 3 que eu estava montando, as decais de plywood, ou seja, são decais que simulam o compensado, né? E a minha ideia era montar o meu IAC 3 sem pintura, ou seja, na madeira e alumínio. Então é isso que era a minha meta, mas está demorando tanto para chegar e que eu acabei praticamente terminando o outro modelo. Eu terminei, por exemplo, o Skyray o A4D. Eu consegui terminar ele enquanto estava esperando, porque demora tanto para você conseguir as coisas que você acaba completando o modelo inteiro. E eu tenho em mente, tá, montar uma coisa inédita para mim, porque na verdade eu nunca pensei em montar uma coisa dessa. Quando eu era criança, eu assistia muita coisa pela TV, então também não sou muito nova, né? Então o que acontece? Quando eu era criança eu via muito o Richard Nixon falando através do secretário de defesa, McNamara, aquela coisa toda, então a gente via muita coisa sendo mostrada da guerra do Vietnã. Eu particularmente sempre fui muito contra a guerra, especialmente a guerra do Vietnã, que eu acho um absurdo um país interferir no outro simplesmente por uma questão ideológica, tá? Eu acho que cada um é cada um e ponto final. Bem feito que perdeu. Agora, isso aqui era um ícone da época, os SANs. Essas baterias antiaéreas, elas derrubaram um bocado de avião americano, que eu gostava muito na época, eu torcia mesmo. E eu tenho agora a chance de começar esse modelo. Para mim, eu acho muito legal, porque volta às origens de infância, quando a gente via nos noticiários, né? Aconteceu, um Phantom foi derrubado por uma bateria SAM. E era uma coisa que os americanos temiam bastante. Por isso que eles saturavam tanto com bombas na palma e tudo mais, não adiantou nada se fudendo do mesmo jeito. Então, esse aqui é o meu próximo modelo. Tchau.